continuidade ao termo de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura. Passamos agora para o anexo 2, que trata do assunto da campanha Gilberto Margione 2004. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres de acordo com a legislação pertinente. Pode iniciar. Okay. Então, em 2004, o Palocci, que, como eu disse anteriormente, já conhecia o João, porque o João tinha feito a campanha dele a prefeito em 2000, convidou o João para fazer a campanha de reeleição do vice dele, que tinha ficado como prefeito quando o Palocci saiu para ser ministro de Lula. O Palocci se elegeu em 2000 e tinha como vice Gilberto Margione. Em 2003, Palocci foi convidado para ser o ministro da Fazenda, deixou a prefeitura de Ribeirão, o último ano foi o vice dele, e queria tentar a reeleição dele. Então Palocci nos chamou primeiro o João, como sempre, conversa. O João disse a mesma coisa, que era para ele conversar comigo. Foi quando eu conheci Palocci realmente, assim, primeiro contato. Eu tinha antes contato, porque o João fazia campanha em Ribeirão, de vez em quando eu ia visitá-lo lá, mas não tinha contato. Foi quando eu tive o primeiro contato com o Palocci. Nós tratamos dessa campanha. Foi quando eu falei valores, depois de todo aquele processo que eu já contei, quando ele me disse, a primeira vez que com o Palocci eu tive essa conversa, mesma conversa de que o valor não poderia ser tudo pago de forma oficial, que a gente teria que fazer um contrato oficial e teria uma parte que seria paga por fora, e enfim, toda aquela... Nós acertamos o valor, a parte por dentro foi paga em contrato do banco normalmente, e a parte por fora dessa vez foi paga de diversas formas. Diversas não, duas formas. Uma delas era, eu recebia dinheiro em mãos de Juscelino Dourado, que é o assessor de Palocci. Nessa época era assessor dele no Ministério, inclusive, ele levou para lá. E eles indicaram um empresário que ia colaborar com a campanha, que era um empresário, um dono de uma fábrica de sucos grande na região, que se chama Cutrale. E que pagaria uma parte, não me lembro valores realmente dessa campanha, não me lembro quanto foi que a Cutrale pagou, mas pagou uma parte substancial desse por fora. Então o que acontecia? Eu devo ter ido umas 3 ou 4 vezes, de Ribeirão até a cidade próxima, que eu não me lembro o nome da cidade, mas é uma cidadezinha daquelas do entorno de Ribeirão, tem várias, onde era a fábrica o escritório central da Cutrale, porque eles tinham fábrica em vários... São José do Rio Preto, Santa Bárbara do Oeste, que é ali pertinho, tem uma cidadezinha. E eu fui umas 4 vezes nessa fábrica, nesse escritório central, receber dinheiro, valores assim, tipo 100 mil no dia, 15 dias depois eu lá recebia mais não sei quanto. Quem pagava era o filho desse empresário. Você recorda o nome? Não, eu não recordo o nome dele. Eu ia de carro com o meu motorista, era uma viagem de 1 hora e pouco. Recebia dinheiro e voltava para Ribeirão, onde fizemos essa campanha. Foi uma campanha dificílima, nós perdemos inclusive essa campanha. E o nome do empresário, você se recorda? Também não me recordo. Eu só me lembro do nome da empresa porque eu lembrei do nome da empresa, na verdade, quando alguém falou, algum de vocês inclusive, eu estava conversando naquele dia lá em Piraquara, eu estava tentando lembrar e vinha assim, o nome vinha e eu não conseguia. Quem foi que foi com a senhora naquele dia em Piraquara? Eu tinha uma procuradora que falou assim: Cutrale? Eu falei, Cutrale. Porque eu tava assim, sabe quando você fica... O nome vinha, as pessoas diziam... Eles diziam, tal. A gente até fez uma pesquisa para tentar... Localizar o nome. Não sei nem se existe ainda a Cutrale. Ela conhecia, inclusive, porque ela é da região lá, parece. Você sabe informar o relacionamento que a Cutrale tinha com o Palocci? Não. Nem porque ele ajudava, não sei. Nem porque ele pagou. Eu nunca perguntei isso, mas... Ele pagou uma parte, não é que ele pagou... A parte por fora ele pagou um percentual lá, não me lembro quanto, realmente não me lembro os valores dessa campanha. Essa campanha custou em torno de 6 milhões, mas também não tenho muita certeza. E a outra parte era isso, o Juscelino me entregava lá na própria produtora em Ribeirão, a gente alugou uma casa, lá eu montei uma produtora para trabalhar, então alugamos equipamentos, montei equipe, gente, carro, tudo. E o Juscelino andava muito lá, Palocci ia muito lá também, porque ele participava da campanha, né? Ele ajudou muito nessa campanha, ele queria muito eleger o prefeito. Então foi quando eu comecei também a me relacionar com o Juscelino, no primeiro ano, porque ele era responsável por fazer pagamentos quase que semanais. Eu recebia
pagamentos em dinheiro, lá em Ribeirão mesmo. Isso tudo aconteceu lá na própria cidade. E nessa época o Juscelino trabalhava no Ministério. No Ministério? Ele era o principal assessor. E como que era seu relacionamento? A senhora falou que começou a se relacionar com o Juscelino, a senhora ligava para ele? Ele é de Ribeirão, né? A família dele toda, a mulher, filhos, todo mundo mora em Ribeirão. Então ele trabalhava em São Paulo, em Brasília, mas ele vinha toda semana. Então quando o Palocci me disse que era ele que me apresentou, ele vai cuidar da parte do pagamento em dinheiro para você aqui, da parte não oficial. Foi o Juscelino que me mandou procurar a Cutrale. O Juscelino sentou comigo para dividir os valores, como é que ele poderia dispor desses valores. Nós fizemos uma programação que durou os 4 meses da campanha, digamos assim, né, para entregando aos poucos. E eu falava com ele assim, eu ligava para ele. Ou ele ia na produtora, ele ia sempre na produtora, ele participava muito da campanha. Ele ia para lá, para dentro, a gente sentava lá, conversava, ele me pagava. Então... Tinha uma dúvida, esse Gilberto Margione era vice do Palocci? Ele era vice, mas quando o Palocci largou a prefeitura para ser ministro, o vice assumiu. Então, quando a gente fez a campanha, ele já era prefeito, entendeu? Ele já era o prefeito oficial e ele estava tentando essa reeleição, quer dizer, continuar como prefeito. Mas ele foi o vice do Palocci. O Palocci só ficou 2 anos como prefeito. Aí ele largou para assumir, em 2003 ele assumiu a... E o Gilberto Margione, como é que era essa relação com dinheiro? Com os pagamentos? Não participava de nada, não sabe, pelo menos comigo. Nunca conversei com ele sobre dinheiro, nunca acertei nada com ele. Mas o orçamento da campanha foi apresentado para quem? Para Palocci. Apresentei para Palocci. Para não dizer que o Margione não participava de nada, a parte oficial, que era do PT de Ribeirão Preto, o PT municipal. Aí sim, ele sabia, ele participava, porque ele era do diretório do PT. Margione era um dos... Então, assim, ele participou dessa parte, ele sabia que eu estava recebendo. Mas a parte por fora, pelo menos comigo, nunca falamos do assunto. Se ele sabia ou se ele conversava com o Palocci... Ele conhecia o Juscelino? Sim, bastante. O Juscelino, eles todos são muito conhecidos lá, né? Se conhecem bastante. O valor que você... Pela Cutrale, você ia na fábrica buscar na empresa? Na empresa, nesse escritório central, digamos assim, que é essa cidadezinha. Onde ficar? Eu acho que é São José do Rio Preto, doutora, mas também não tenho certeza, viu? Prefiro não... É uma cidade bem pertinho de Ribeirão. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Tem mais alguma coisa que eu quero acrescentar? Quais são as provas? Agendas, onde eu tenho anotado todos os encontros com o Juscelino, as reuniões, jantares com Palocci, todas da época, é o que eu tenho. Tem fotos? Da campanha? Tenho. Fotos assim de... Não, fotos do material de campanha eu tenho. Tem? Material e tem de campanha. Fotos sua com o Palocci na campanha? Não. Deve ter de João, da época. Porque Palocci participava de comícios, para ajudar o candidato dele, né? Ele ia para lá fazer comício, ele participava de eventos, tipo... jantar, eles faziam muito essa coisa de jantar para arrecadar fundos. Palocci era a estrela do jantar, porque era ministro da Fazenda, né? Era super festejado na cidade. Ele era o orgulho da cidade, né? Mas só assim, esse tipo de coisa. Deve ter foto do João com Palocci, várias. Eu acho que é muito difícil. E nesse período, a senhora também falava com o Palocci, a senhora falou que a senhora falava com o Juscelino, a senhora também falava com o Palocci. Sobre dinheiro? Dinheiro. E ligava pra ele. Ligava pra ele, falava com eles. Era só atrasar que eu já tava em cima, cobrando. Quando atrasava. Porque atrasava, né? Não era assim tão certinho. Combinava que ia ser, por exemplo, toda semana eu vou lhe pagar 100 mil. Não acontecia assim. E aí eu ficava ligando, porque eu tinha os compromissos, tinha que pagar as contas. E aí quando a senhora ligava pro Palocci, resolvia? Ele mandava eu procurar o Juscelino. Não, pode deixar que o Juscelino vai. Procura o Juscelino. Eu ligava para o Juscelino. Aí normalmente resolvia, demorava um pouquinho, mas resolvia. Se eu não me engano, foi numa desses atrasos que ele me encaminhou ao Cutrale. Ficava quanto tempo ele vinha? Ele vinha toda semana, porque a família morava lá, como ele disse. Filho, mulher e filhas. Ele tem 2 filhas. Então toda sexta-feira ele às vezes ele ficava metade da semana por conta da campanha, às vezes ele ficava metade da semana em Ribeirão, todos os dias ele estava lá com a gente. Às vezes ele passava a semana inteira em Brasília, só vinha fim de semana, participava da campanha. Ele era bem ativo nessa campanha. Não era só um pagador, entendeu? Ele participava, colaborava com ideias, ele participava da campanha. Mas eu acho que é tudo. Mais alguma coisa, doutor? Não, eu acho que é isso, né?